Vamos lá. Live View. Primeiro eu gostaria de fazer um grande disclaimer de que eu nunca tive um relacionamento sério com Elixir, nem com Phoenix, nem com Erlang. Apenas flertes. Já fui para 2 conferências de Elixir, mas a gente nunca aqui na Guava, e pessoalmente eu nunca tive um projeto em Elixir em LiveView, né? Esse meu interesse com LiveView vem... Só um lance. Esse interesse de LiveView vem pelo meu grande desgosto por JavaScript. Desculpa, Moisés. Moisés, que é a pessoa que sofre com meu desgosto por JavaScript, e pelo meu interesse por Erlang e Elixir, né? Por linguagens funcionais, no geral. E aí, quando eu vi que, tipo, era uma coisa que era possível fazer, apesar de existir JavaScript, né, na conversa, mas ele é invisível para a gente, e descobrir se isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim, tipo, foi uma coisa que me empolgou muito, sabe? Porque dá para fazer as coisas muito, muito boas, e no final eu vou, talvez dê tempo. Talvez dê tempo e eu mostre uma aplicação demo que eu fiz. Com muito sufoco eu consegui fazer a tempo. Não tentem quebrar, porque vocês vão conseguir. Então, o que é LiveView, né? Eu acho que antes de responder o que é LiveView, eu tenho que responder... Na verdade, LiveView é uma biblioteca de Phoenix que permite a criação de aplicações e páginas em software real-time. Então, elas são altamente dinâmicas, mas e são real-time, né? Então, se você pensar eu poderia fazer isso com React, você pode fazer com LiveView. Então, ele vem para resolver esse tipo de problema, né? Só que Elixir é uma linguagem de back, então ele propõe que você resolva tudo com a linguagem de back, né? NPM e... Eu vou tirar esse chat aqui, senão eu vou ficar rindo. Camila, me interrompa, pelo amor de Deus. Meu Deus, eu não consigo tirar o chat mais. Fudeu. Tem que não olhar para ele agora. Certo. Então, LiveView propõe que você resolva o problema de... tem várias linguagens de programação usando a linguagem de back e meio que abstraindo o front. Né? E quando NPM, Next, essas coisas dão a solução contrária. Né? Usa a linguagem de front no back e bola para frente. Só que eu falei... uma biblioteca de Phoenix, que é um framework web de Elixir, mas eu acho que para a gente é bom eu explicar antes o que é Elixir, né? Então, eu poderia explicar antes o que é Erlang, mas eu não vou, porque... na verdade, eu vou. Erlang foi uma linguagem criada pela Ericsson na década de 80, eu queria dizer, 70, 80, porque eles tinham... Era uma linguagem que foi criada para programar os switches que eles tinham, que muitas vezes ficavam em locais extremamente remotos. Eles precisavam atualizar esses switches sem necessariamente ir lá. E isso era uma dificuldade, e foi uma coisa que eles tiveram que pensar. E aí um pessoal, a Ericsson tinha um conjunto um grupo de cientistas da computação, de ambos os sexos, diga-se de passagem, que construíram a linguagem, né? A fama maior ficou com o Joe Armstrong, que foi o maior vendedor da linguagem, mas tinha mais gente lá. E aí, esses problemas que eles tinham com a telefonia, né, com os switches, é um problema tipo, muito, muito, muito próximo do que a gente tem com a internet. Então, com as requisições, né? Porque era tudo... sem estado, obviamente você fazia uma ligação, o switch passava, só redirecionava você, ele não guardava as informações. Então, tipo, para mim, é um paradigma que casa muito bem com a web. Elixir foi criada por José Valim, que, para quem programa com Rails há um tempinho já, é um nome conhecido. Ele foi contribuidor de Rails por muito tempo, até que um dia ele foi ler um livro do Sete Linguagens de Programação em 7 Semanas,
E aí ele viu Erlang e disse, porra, Erlang é massa, dá para fazer uma coisa muito boa, muito mais moderna com isso. Então, na direita da tela, eu acho, vocês vão ver um Hello World em Elixir. Parece, a sintaxe é muito parecida com Ruby. Eu diria até que talvez melhor, porque eles são consistentes com o uso do do-end. Então, todo lugar que tem def tem do. E isso é importante. Não posso olhar o chat. E é isso. É tipo, pra gente que programa em Ruby, não é a sintaxe não vai ser um problema. O problema vai ser a semântica, né? Que aí como é um paradigma diferente, é uma voadora na cabeça da gente. Então, Erlang uma linguagem de programação dos anos 80, então esperem que seja estranha para a gente a notar que nas funções, eu queria ver meu mouse, mas estou impossibilitado. Na handle call, você vê que a primeira linha acaba com a vírgula e a última acaba com ponto final. Por que não, né? E todos os fins de alguma coisa acabam com ponto final. Isso faz sentido. E Elixir veio modernizar isso, né? Então, existe um casamento 1 para 1 com Elixir e Erlang. Então, tudo que você consegue fazer em Erlang, você consegue fazer em Elixir. Até porque você consegue chamar as funções de Erlang em Elixir. Então, hoje em dia, você não precisa aprender Erlang, se você não quiser. Esses dois códigos fazem a mesma coisa. Então, abstraiam o que eles fazem, porque não é do teor dessa conversa, mas eles fazem a mesma coisa. Então, você pode comparar a verbosidade ou a beleza dos dois, ou a familiaridade, né? E Phoenix é o framework web de Elixir. Ele foi inspirado em Rails. É um tema comum. Quer dizer, foi um tema comum, né? Agora a comunidade de Elixir está começando a se separar mais. Mas o cara que inventou Phoenix, ele era programador Rails da uma empresa muito importante de Plataforma Rails. Tech. Não, o Phoenix não. José Valim, que era da Plataforma Tech, ele criou o Elixir. O cara que criou SteamYard, uma coisa assim. E aí ele criou Engineer. Obrigado, Chico. Eu tenho quase certeza que é essa, mas não dei um depoimento na justiça dizendo que eu falei isso. Sei lá. Então ele é inspirado nas coisas boas de Rails, né? Como ele era programador Rails, ele tinha muita familiaridade, ele sabia o que ele, na verdade, da opinião dele, o que ele achava bom, o que ele achava ruim. Uma das coisas que eu acho massa é que ele separa completamente na estrutura de arquivos dele o que é sua aplicação e o que é a parte web da aplicação. Então, os controladores moram em um lugar completamente diferente, o controlador, a view, mora em um lugar completamente diferente do que a parte que faz interação com o banco de dados, os modelos, as regras do negócio. Não existe modelo, né? Que é essa arquitetura hexagonal, né? E uma coisa que eu acho maravilhosa é também que não veio com o Phoenix, mas foi trazido à luz com o Phoenix, foi esse Ecto, que é a camada de interação com o banco de dados de uma aplicação Phoenix, né? Então, um controlador em Phoenix é só um módulo. É uma coisa que talvez durante um tempo a gente sofria, eu pelo menos sofria muito, era como testar, porque os controladores em Rails recebiam as coisas magicamente de algum contexto que a gente não conseguia, e o controlador em Phoenix, por exemplo, ele recebe a conexão. Então, esse objeto não, essa coisa ela tem a conexão com o usuário. Então, tudo que você fizer, você vai ser manipulando isso, né? Apesar de você não vai alterar, quer dizer, você não vai diretamente alterar, você vai criando novas conexões, criando novos objetos chamados conexão, e vai, no final das contas, passar isso para a renderização. E essa maravilha do Extro porque Elixir e Phoenix tem macros, você consegue ter uma DSL muito próxima, tá ligado? Então, o que o Active Record fez para afastar a gente do SQL, o Ecto, tipo, traz de volta, tá ligado?
Então, isso aí vai literalmente ser um select email from users. Sem... Tipo, que a gente conhece, TSQL, né? Maravilhoso. Então, de novo, o que ela viu é biblioteca de Phoenix para criação de páginas dinâmicas / software real-time. Então, é uma evolução de channels e WebSocket, então, desde o começo de Phoenix, começo entre aspas, né? De Phoenix, ele já tinha essa noção de channels, né? Que é uma coisa que o Rails trouxe também, se não me engano, depois de Phoenix, que é para ter uma conexão aberta constantemente com o servidor. Ele já dava condições da gente fazer isso. Inclusive, um dos meus primeiros projetos assim, pessoais que eu fiz com o Phoenix era fazer um tracker do mouse. Então, eu escrevi um JavaScript lá que ficava mandando para o servidor por onde o mouse passava. E tipo, isso funcionava extremamente rápido, o servidor não ficava extremamente lento, nada. Guila, só uma correção, essa ideia de WebSocket, ela precede Rails, precede... Não, eu sei. Ah, tá. Eu tô dizendo o uso de channels com WebSocket de Phoenix precede o de Rails. De novo, é um padrão comum de WebSocket. Perdão. Certo. Tudo bem. Não, tá certo. Obrigado. E aí, cada vez que você abre um live view, né, que você com uma conexão do browser com o servidor, ele vai abrir um processo de Erlang. E o processo de Erlang é um processo que roda na máquina virtual. São processos extremamente pequenos que gerenciam sua própria memória e que só se comunicam com outros processos através de mensagens. Então, literalmente, é um encapsulamento completo do que está acontecendo ali naquele processo. Uma coisa que eu vou falar é que o payload que é trocado entre o servidor e o browser com Live View é muito pequeno, extremamente pequeno. O Live View, quando você acessa uma página que tem Live View, ele faz a renderização no servidor e depois ele deixa a view live, né? Ele faz essa conexão. E a biblioteca, o JS do Live View é bem pequeno. Então, é menor, inclusive, do que o View, que é uma solução pequena para é como se fosse uma versão mais discreta ou menor do React, né? Para mim já era assim quando eu olhei essas coisas. Então, vamos falar um pouco um pouco mais de Live View, né? E eu queria primeiro mostrar que o Live View é um endpoint na aplicação que não é servido por um controlador. Então, eu mostrei um controller lá, mas o Live View ele lida com módulos só. Então, não é necessariamente um controller. E aqui eu vou mostrar um pouco, transparecer um pouco do meu otimismo, porque se vocês olharem para o nome do módulo, ele é Pacman Web, e eu ousei acreditar que eu ia conseguir implementar um Pacman nas minhas horas vagas usando Live View. E aí, no meio do caminho, eu caí na real e decidi só fazer um Pong. Mais pra frente a gente vai ver. Mas aí é assim que a gente, numa aplicação Phoenix, a gente liga um modelo de Live View. Então você vai dizer que existe uma rota live para o Pong, que vai ser servido por esse módulo Pong Live. E aqui está o módulo para a gente ver. Todo Live View tem pelo menos 2 desses callbacks, que é o mount e o render. Né? O mount é para você receber as coisas que vêm tanto a seção quanto os parâmetros, que é para você construir, né, a view, e o render é para você construir o estado, e o render é para você construir a view a partir do estado. E o handle event a gente vai ver mais para frente o que é que faz, se o nome já não for extremamente evidente, né? Handle events. E aí, falando do ciclo de vida, quando a gente faz uma requisição para uma live view, ele chama mount, chama render no servidor, e o servidor vai retornar uma página HTML completa. Essa página HTML completa vai incluir o JavaScript do live view, que vai saber que está rodando na live view e vai abrir um WebSocket de novo
para aquele mesmo endpoint. E, de novo, ele vai chamar o mount, o render, e vai retornar o payload inicial dele, que eu vou mostrar no próximo slide o que é, nos próximos slides o que é. E aí, sempre que acontece um evento, que a gente vai ver mais para frente, ele vai chamar aquele método handle event com os parâmetros certos e vai retornar esse payload. E eu acho que uma das grandes sacadas do LiveView tá em como esse payload é tratado. Então, assumindo magicamente que essa é a view da gente, é um div que tem duas interpolações. Como eu falei, né, Phoenix é inspirado fortemente em Rails, então quem já viu Herb de Rails vai saber lidar razoavelmente bem com EX, né, Embedded Elixir. Então, é uma div que tem... desculpa, Sérgio, se ele estiver aí, por estar usando CSS diretamente na classe, mas nesse caso é necessário. Ele tem uma div, dentro dessa div tem uma div que interpola o posicionamento dele duas vezes, né? E fecha as divs. E assumindo que esse @bol.x e @bol.y sejam 250, 250, depois que a conexão permanente, né, do WebSocket for aberta com o browser, é isso que o servidor vai enviar de volta. Ele vai mandar um objeto JavaScript, um JSON da vida, que vai ter a posição dos valores interpolados, certo? Então, o valor interpolado 0 tem o valor 250, o valor interpolado 1 é 250 também, por coincidência. E depois ele manda um array que é da view quebrada a cada valor interpolado. Fez sentido? Ninguém está respondendo nada. Obrigado. Fez sim. Estranhei um pouco, mas depois fez sentido. Pronto. E aí, o que o JavaScript que está lá no front vai fazer é pegar, desse array S, eu vou pegar o primeiro, depois o primeiro dos valores. Depois o segundo dos valores, depois o terceiro, e como não tem mais valor, ele acabou e ele montou a view para gente, né? Esse DOM vai ser trocado lá no browser e tipo, essa atualização vai ser feita. Certo? Isso é o payload inicial que ele manda, como se fosse a cola do método join. Isso. Se você pensar, Mozão, não sei se JavaScript tem, eu acho que tem, um zip de 2 arrays, ele vai fazer isso, né? Vai pegar o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, o terceiro com o terceiro. Só que, no caso, não tem o terceiro no primeiro, e aí dá um nó na sua cabeça, mas o resultado sai lá. Confia. E aí, se acontecer dos valores mudarem, né? Como a gente pode ver aqui, a única coisa que pode mudar nesse JavaScript nesse markup, eu estou apontando para a tela para vocês não estarem vendo, a posição, né? O left e o top, no caso. Então, quando esses valores mudarem, o LiveView só vai mandar isso pro browser. Então, se eles andarem 20 pixels para cada direção em cada eixo, ele vai mandar só o diff. Então, ele vai mandar literalmente só isso pela rede. Então, isso ajuda muito, né? Porque esse payload pequeno deixa as coisas mais rápidas, né? Porque diminui o problema da conexão. Tudo certo até agora, gente? Tudo. Não? Sim. Aí eu falei lá do handle event, né? Então vamos falar um pouco de interatividade com LiveView. E a primeira, o básico, é o clique, né? Então, se você quiser integrar a view com o clique do mouse, você só precisa colocar esse atributo, na verdade, HTML, Phoenix Click, e dar o nome do evento. E isso vai tipo, você precisa, obviamente, criar um método que vai atender a esse evento no módulo, né? Então, isso aqui é a definição esse handle event aqui é uma definição possível do método. Então, quando você clica nesse botão
a bola anda 20 pixels para cada direção e a gente retorna o resultado, e isso faria com que o servidor retornasse aquele payload que eu mostrei. Para quem nunca viu Elixir, ou está por fora das novidades de Rails 3, Elixir tem um negócio chamado Pattern Matching, e nesse caso específico o que a gente pode fazer é Pattern Matching e Overload. Então eu estou definindo esse random event com esse primeiro valor dos parâmetros, sendo o move ball. Então, eu posso definir, embaixo dele eu posso definir outro random event que vai responder para outro evento é fogo. E tipo, quando o valor for chegar, ele vai ver no módulo a definição dos métodos um por um e para ver qual casa. O equivalente a isso em Ruby, o JavaScript, por sinal, seria eu colocar aqui, em vez de ter moveball no random event, seria evento, e dentro dele eu teria um if. Se o evento for moveball, faça aquilo. Se o evento for outra coisa, faça outra coisa. Né? Em Elixir, esses ifs dentro das funções são mal vistos se a gente está fazendo if no argumento que vai entrar, que vai vindo para a função. Né? A gente pode definir a função já assumindo esse argumento. Vila. Oi? Então, uma vantagem imediata que eu penso nisso é que antes decifrar qual é o evento e escolher para onde você vai mandar, essa demultiplexação, ela é ODN, né, basicamente, se você tiver que fazer os ifs todos. E dessa forma ela é OD1. Então ela é instantânea, basicamente. Ela é direta. Dessa forma de Elixir? Sim. Se você chama sempre o método correto, você não precisa descobrir qual é o random event que você tem que chamar. É como se fosse um hash map. Você aponta para uma chave e pega o valor dela direto também. Mas esse trabalho não vai pro compilador, não? Eu acho, Chico, que ele passa um por um. Aí é pai, ok. Esse trabalho fica no interpretador, Chico. Acho que é só mudar de lugar, de um lugar para outro. É porque, tipo, se você... tudo bem, porque no caso é passando parâmetro, então você vai ter que ver que parâmetro é esse, tem razão. Eu estou pensando em overloads normais. Tipo, quando você faz por herança, por exemplo, você faz overload, você já chama o método da classe correta. E aí você não precisa descobrir qual que você vai chamar. Mas com certeza é uma otimização que o compilador pode fazer, você tem razão, na verdade. Chico, se, por exemplo, no módulo, antes desse método, eu definir um método que, em vez da string explícita, eu coloque uma variável qualquer, ele vai sempre entrar no da variável, tá ligado? Porque certo. É o primeiro que o padrão casa. Certo. O que em si já é uma pequena otimização. Continua sendo meio ODN, assim. ODN não, porque ele faz uma árvore para casa padrão, mas é mais otimizado. Né? 20. A soma da 20 é... Beleza, o resultado da 20, né? A gente pode passar um valor pro clique, né? Então, a gente pode customizar quais são os parâmetros que vão chegar lá no random event. Nesse caso, eu assumi um valor X da velocidade da bola no eixo X. E aí está sendo passado para cá. Eu acho que isso não daria certo porque ele ia chegar como uma string, né? Eu teria que fazer um passo para inteiro, mas acreditem. Tem interatividade, obviamente, com formulários, então a gente pode ter o change, que é quando a gente pode colocar isso em cada campo do formulário. Então, sempre que um campo mudar, a gente pode ter um evento no servidor que vai responder, ou a gente pode colocar isso no formulário, e toda vez que o campo do formulário mudar, ele vai mandar o formulário todos os campos do formulário para o servidor, para fazer o tratamento lá, fazer validação, o que quer que seja, e retornar, né, uma possível mudança de estado para o front-end. O submit também, se você quiser submeter um formulário por live view, você pode fazer isso. E o disable with é uma coisa que eu já vi em Rails, se lá eu me permite dizer isso, que é quando o Rails tinha o unobtrusive JavaScript, eu acho, Rails UJS, que ele fazia meio que fazia as requisições por debaixo dos panos com a gente, para a gente no caso, e aí você podia dizer, esse formulário aqui é por JavaScript, mas eu quero que quando a pessoa clique, ele vai desabilitar o botão com essa mensagem de texto. Obrigado, Wes.
Aí tem outros pequenos detalhes de interatividade, né? Que é o Keydown, Keyup, você pode controlar responder a eventos de teclado também. Ele tem Keydown, Keyup. Ele sugere que você use Keyup, a não ser que você tenha uma necessidade específica de saber se a pessoa está segurando o botão, por exemplo. Né? O Keyup ele vai responder quando a pessoa soltar a tecla. E tem duas variações também, porque isso precisa que o elemento que você registre esse callback esteja no foco, né, do browser. E aí ele tem o Window Keyup, Phoenix Window Keyup e Phoenix Window Keydown, que é tipo, se a pessoa clicar, né, na tecla, e a janela estiver em foco, né? Guila, posso roubar um pouquinho? Sim. Isso acabou de me explicar o porquê da experiência. Eu testei com o Guila o negócio que o snippet que ele fez, a demo. E eu tive a sensação de estranheza no controle. Tu lembra que eu comentei alguma coisa que ele pagar, sei lá? Sim. Isso provavelmente é atribuído ao Keyup, né? Tipo, principalmente quando você tem teclado mecânico, a ativação da tecla é na descida e se você quiser precisão daquilo, você espera que ele registre na hora da descida. E aí, ao registrar na hora da subida, tipo, eu acho que o que eu quero dizer, no fim das contas, é que para jogo real-time, isso parece ser perigoso. Só uma observação da experiência que deviam ter com a demo que ela fez. Né? Uma coisa específica é que eu tinha colocado o throttle no keydown e eu não devia ter colocado. Né? Já que eu tô falando do throttle, obrigado, Chico, pelo perfeito segue. Moisés tem uma pergunta também, Ilan. Não sei se vai te interromper aí. E tem Pergunta. um Guilherme que tá com a mão levantada desde o começo também. O que eu tô jurando aqui. Eu não vou conseguir baixar não, gente, porque eu perdi o controle do meu mouse completamente. Vai, Moisés. A pergunta se tu sabe dizer até onde vai essa relação com esses eventos em relação aos eventos do Dom. Tipo, até onde a gente tem essa relação 1 para 1. Porque, por exemplo, a gente tem um evento Keydown no Dom, a gente tem um evento Keyup, a gente tem... Só que a gente tem outro, né? A gente tem Hover, a gente tem Focus, a gente tem Blur. E aí tu sabe até onde vai no Live View? Eu acho que eu vou falar de todos que tem o Live View. E eu não acho que tenha Focus e não acho que tenha Blur. Eu tentei fazer literalmente todos os eventos, porque não são muitos. Já vou acabar. Mas tem como o Live View dar essa concessão ao JavaScript. E tem como, do JavaScript, você dar um push no evento. Então, se for uma coisa que precise passar pelo JavaScript, e eu vou mostrar no exemplo mais pra frente, isso tem como você fazer, tá ligado? Massa. Topzera. Então quer dizer que... Entendi. 5. Não, mentira, são 10. São 10, desculpa. São 15, menina. Não é 5 e 5. São 15, desculpa. Certo. O throttle, a diferença de throttle para debounce é que o debounce ele atrasa o envio, ou seja, se acontecer um evento, ele vai segurar o evento pela quantidade de milissegundos que você ia escolher, e o throttle ele envia, mas espera a quantidade de milissegundos que você determinar, ele espera para lançar de novo. Fez sentido? Sim. São muito usados para tipo, coisa de autocomplete, né? Exatamente. Que a pessoa está digitando, você não quer a cada clique, apesar de que com o Live View você conseguiria, Moisés. Você não quer a cada teclado da pessoa, você não quer que ele envie um evento, por exemplo. Então você pode usar isso, né? Usar o debounce, o debounce, na verdade. Aí, algumas coisas específicas de Live View que existe... não, eu ia falar que não existe, mas obviamente existe. Que é como a gente vai atualizar o DOM. Então, o padrão de Live View é sempre dar um replace no que está lá no DOM, né? Então, se atualizou, a parte que atualizou, a parte que foi re-renderizada, vai ser completamente substituída. Tem o ignore, que é tipo, o DOM não vai ser atualizado. Quando o estado mudar, o DOM não vai ser atualizado.
Isso ele usa como exemplo na documentação. Se você tiver alguma integração com JavaScript, que você aquele elemento específico precisa estar lá, não pode sair. E o append e o prepend são para, por exemplo, o exemplo que ele dá é para tipo, listas muito longas e que elementos podem ser adicionados no final ou no começo, né? No caso, append vai ser no final e prepend vai ser no começo. Para você não ter que re-renderizar a lista toda, você manda só os novos elementos e, na verdade, você manda só os novos elementos e ele vai saber lá quais são os novos e vai atualizar a lista só, vai fazer o mínimo de trabalho. React, né, Rosana? Sim, tem isso embutido já. Muito bem, Rosana. Não, eu não. Acho mal, continue. E aí vem a parte feia do Live View, que é quando ele permite que a gente integre com bibliotecas de JS. Que na verdade, você pode definir hooks, que são justamente para fazer essa integração com o JS. Os hooks são parecidos com tipo, os objetos, os componentes Vue e React. Eu assumo que React, na verdade, porque eu nunca mexi, mas eu assumo que é parecido também, né? Esses eventos dos hooks são parecidos, que é o mounted, before update, updated, etc e tal. Você pode definir ou não, né, dependendo do que você quiser fazer com o objeto. E um exemplo que eu pensei para isso foi o Select2, que é uma biblioteca para fazer os selects mais user-friendly. E aí, basicamente, você, no JavaScript da aplicação, você define no LiveSocket que você vai ter hooks. E lá na view, você, em qualquer elemento, na verdade, você diz qual hook ele está usando. Só isso. Simples. E, obviamente não é só isso, mas você pode fazer muito mais coisa, mas foge do escopo de uma introdução. Como eu falei, quando o Moisés fez alguma pergunta, que eu esqueci qual foi, o hook, a integração com o JavaScript pode ouvir eventos do servidor, pode enviar e pode enviar eventos para o servidor, né? Esse event to é quando você quer enviar um evento para um componente específico, uma coisa que a gente vai falar mais para frente. Eu acho que a interoperabilidade é bem sussa, Vanil. Ô, Guila, mas esse exemplo... Desculpa, Moisés está com a mão levantada. Não, isso é da outra vez ainda. Foi mal, vou baixar. Ok. Eu tô com a mão levantada. Não, tu eu sei desde o começo, mas irmão, acho que não tá. Tá, eu ia perguntar, o que tu mostrou agora há pouco foi uma conexão por socket, né? Isso aí. Desculpa, esse código que tá... o Fadil não vê meu mouse, tá me lascando mesmo. Ai, parece mouse. Enfim, esse código que tá aqui embaixo, você tá definindo new live socket, não sei o quê, esse código existe. A única diferença, eu devia ter de alguma forma dado um highlight nisso, é que você define quais são os hooks que vão ser usados. Então, o resto do código sempre existe. O que pode existir ou não é a definição de hooks. Tá, mas o que isso está interagindo com JS é que tu vai... Desculpa. Pode falar? Não, pode falar. É que, por exemplo, quando o HTML que está à direita da tela, quando ele for montado na tela, essa função vai ser chamada, tá ligado? Pelo Live View. A função que está no canto superior esquerdo. Meu Deus, que os direcionamentos são muito ruins, desculpa. Fez sentido? Sim. Camila, tu só mandou para mim a informação do tempo. Compartilha, Camila, com a gente. Compartilha com a turma. 10 minutos, Guilherme. Certo. Uma coisa, já chegando no fim de coisas de Live View que eu tenho para falar, é que tem componentes, né? De dois tipos. O componente em Live View é parecido, igual com o componente dessas bibliotecas de JavaScript totalmente reativo. Que ele encapsula a renderização dele, né, o template, o tratamento de eventos e o estado. E Live View tem dois tipos de componente.
ou você tem um componente com estado e, na verdade, sem estado, e ele vai sempre ser renderizado quando o estado do pai for atualizado. Na verdade, o estado do pai que for passado para ele for atualizado. E o componente com estado que ele controla quando ele vai ser re-renderizado ou não, baseado no estado interno dele, né? Um detalhe técnico é que eles rodam no mesmo componente no mesmo processo que o pai. Então, se você escrever um componente que pode falhar, ele pode derrubar a página para a pessoa que estiver acessando, né? Então, como eu falei, né, os componentes sem estado, eles não guardam estado, eles também não podem lidar com eventos, e eles só são renderizados quando o estado do pai, que é passado para eles, muda. Então, eles têm esses... de novo, um componente é um módulo normal em Elixir, e só tem que ter essa parte do Live Component que eu não editei, mas esse component que está na segunda linha é com C minúsculo. E ele tem esses callbacks parecidos, né? Tem esse mount, que é quando você vai... que ele é usado para você atribuir valores default ao estado, né, Desculpa, ao estado não. Ao que vai ser renderizado pelo componente. O update é quando, se você precisar, por exemplo, calcular algum valor, isso deve ser feito no update, porque toda vez que os valores passados forem atualizados, o update vai ser chamado de novo no componente. E o render é onde você bota o markup, como a gente já tinha visto no módulo, né? E aí os componentes stateful, eles são componentes que têm a única diferença entre eles e componentes stateless na hora de chamar é que você tem que passar um ID para eles. Então eles têm que ter um ID único. Não é nada relacionado ao ID da DOM, mas eles têm que ter um ID único, que é justamente porque, como eles podem responder a eventos, o processo tem que saber para quem ele vai passar. E aí ele lida com o evento e ele pode... ele renderiza... A re-renderização dele é independente da re-renderização do pai. Guila, Oi. nesse caso, então, esse estado do stateful component, ele é mantido no servidor. Sim. E se acontecer alguma coisa com o servidor... Na verdade, se você tiver múltiplos servidores, como é que eu sei que ele vai ser roteado especificamente para aquele servidor? Ou como é que o servidor... Talvez eu esteja abrindo uma caixa de Pandora que você pode se recusar a responder. Eu não vou me recusar, como eu vou dizer para você que eu não faço a menor ideia como ele faz isso. Mas eu assumo que internamente lá no Phoenix ele faz esse roteamento. E se o servidor morrer? Sei lá, e se aquela instância for recolhida? Existe uma coisa que está na documentação, mas existe a recuperação de estado. Se o servidor morrer e precisar ser reiniciado, existe uma conversa entre eles para decidir como é que o estado vai ser recuperado. Que loucura, cara. Esse pessoal da Ericsson, hein? São danados. Deixa eu fazer uma pergunta. Qual que seria a diferença desse caso para qualquer outro caso de WebSocket se o servidor morrer? Eu não consegui entender, não. Tipo, por que isso seria tão diferente de um WebSocket? Todos são terrivelmente catastróficos, eu acho, se o servidor morrer. Talvez seja menos com o Elixir, na verdade. Mas acho que a pergunta do Lailson é como é que isso é resolvido em LiveView, e a resposta está na documentação. É porque se um WebSocket ele morrer, no caso, sei lá, se o servidor, eu sou um cliente conectado no WebSocket. Se o servidor morrer especificamente, eu vejo um cenário fácil em que eu posso simplesmente tentar de novo a conexão, vai cair em outro servidor e ele vai restaurar a conexão, beleza? Considerando que não tem estado. Quando tem estado, aí como é que ele recupera esse estado e aí eu acho que é mais complicado por isso. Lailson, o estado de qualquer LiveView ele está sempre no servidor. Então, esse não é um problema do componente, não. É do LiveView em si, tá ligado? Por isso que existe uma solução já. Veja, isso não tem nada a ver com o componente. Antes do componente, o próprio LiveView tem o estado dele.
interno, certo? Que a gente vai alterar com eventos e vai ver com o render. E isso está sempre no servidor. Eu estava assumindo que eu ficava mandando coisas, era tipo uma função, tá ligado? Que eu mandava o cliente mandava os parâmetros, ele só rodava aquela função de novo e me retornava. Não, o estado fica no processo. Entendi. E aí, tipo, vem todo o poder de Erlang, que é eles têm a filosofia de let it crash, tá ligado? É que se tiver uma coisa errada, você mata o processo, porque o próprio Erlang já tem tipo, na linguagem como fazer esse trazer de volta os processos que morreram, tá ligado? Então, isso está dentro da linguagem, eu não sei como é tratado especificamente no Live View. Posso te responder no momento futuro. É que eu assumi, por exemplo, que era tipo um cookie, tá ligado? No cookie eu sempre mando o meu estado e você me devolve. Para de rir, Greg. E você me devolve. O servidor me devolve o resultado. Mas aí, nesse caso, tem um estado lá. Não é. Exatamente. Não é. Existe um identificador, eu não sei como isso é durante tempo você tem que identificar. E aí eu não sei se existe um roteamento interno lá dele. Que, tipo, esse roteador vai para esse processo, esse identificador vai para esse processo, eu não sei como é. Trabalho de casa, viu? Obrigado. Desculpa, eu vou providenciar. Por fim, esse mês, se não foi nessas últimas 2 semanas, saiu uma versão nova de Live View que permite que você faça upload de arquivos. Então, você só precisa dizer no mount que você permite que vai ter upload. E aí ele na verdade força que você responda ao validate. Na verdade, o handle event, né? O formulário que tem o arquivo de upload, ele tem que ter um validate e um submit. E aí você lida com isso, né? Eu obviamente não sei muito porque isso foi feito depois que a palestra foi feita. E é sacanagem. E aí ele permite que você faça upload diretamente para a nuvem. A nuvem. Por último, na verdade, por último não. Isso como seria como é o markup com upload, né? Então você tem um formulário com esse live file input, que é onde você vai fazer esse upload, e você diz que tipo tem o upload de avatar, você permite, e lá você vai ter um assigned, que ele chama esse @uploads é um assigned. Então você vai ter nesse upload, com o nome que você definiu, você vai ter as entradas do que está sendo feito upload. E você pode acompanhar o progresso, o nome de quem está fazendo upload e esse tipo de coisa. Eu acho que eu estourei meu tempo, mas se alguém tiver pergunta... Eu tenho uma pergunta, tu me entende? Não. Eu espero que vocês não tenham... ouviram, maldito. Ouvimos. Se eu puder usar 2 segundos do tempo de vocês, eu vou mandar um link para alguém. Meu Deus. Eu posso fazer uma pergunta enquanto isso? Pode? Quando você estava falando de submissão de formulários, o Rails recentemente, não tão recentemente assim, ele transformou para o padrão que a submissão de formulários não ia ser feito mais, ia começar a ser feita através de JavaScript via Ajax, né, para ser um negócio mais dinâmico, assim, não precisar fazer o envio para o servidor, não precisar fazer o reload da página inteira. Só faz o reload do conteúdo que você mandar através do JavaScript mesmo. Você acha que o Rails ele tende a caminhar para uma coisa mais próxima do Live View, ou ele assumiu que essa parte dinâmica vai ser feita por JavaScript através de Webpack mesmo, e é isso aí? Não, eu acho que ele assumiu que vai ser por bibliotecas externas de JavaScript mesmo. Tá ligado? Pelo histórico das mudanças de Rails, que são sempre baseadas na necessidade da Basecamp, e o fato deles terem criado os estímulos, eu acho que eles vão continuar caminhando nessa direção de, tipo, Rails vai ser focado em aplicações web menos dinâmicas. Tá? Se você quiser uma super dinâmico, você vai ter que se engraçar com algum JS. Sim. E aí leva a minha outra pergunta.
o Live View ele tem a pretensão de funcionar para... Ele vai ficar nesse meio termo entre aplicações mais estáticas e aplicações muito JavaScript, ou ele vai chegar nesse nível de tipo, vou substituir ou ele tem a pretensão de chegar ao nível de vou substituir o JavaScript? Porque ele me parece que funciona mais para umas aplicações que têm interação, mas não tanto a ponto de você precisar de um React. Certo. Vá, completa a pergunta. É isso. É onde o Live View se encaixa nisso aí? Tipo, ele fica nesse meio termo mesmo? Essa impressão que eu tenho é a correta? Eu não consigo fazer muita coisa com ele sobre interatividade, mas eu consigo fazer mais que Rails, e menos que React, por exemplo. Não, eu acho que você consegue, sim, Dan. Eu acho que tudo que você consegue fazer com React, você consegue fazer com Live View, tá ligado? Eu acho que o nicho dele é pegar pessoas que precisem dessa tipo, já usem Phoenix, ou precisem, tipo, de servidores que sejam, por algum motivo, mais rápidos, tá ligado? Tipo, como Phoenix e Elixir são linguagem, como Elixir é uma linguagem compilada, o tempo de renderização de páginas, que a gente é acostumado em Rails com milissegundos, vai para microsegundos, tá ligado? Então, existe um nicho para Phoenix, tá ligado? Que é uma aplicação que vai ser usada por muita gente. O Discord, por exemplo, essa bota... o Discord, por exemplo, tá ligado? O que tá acontecendo com a bola, velho? Eu acho que cada pessoa que entra, a bola fica mais rápida. Enfim, são aplicações que têm uma disponibilidade muito grande tipo, uma necessidade muito grande de estar disponível, tá ligado? Para os usuários. Então, o Discord, por exemplo, o que a gente já chegou a usar na Guava, tá ligado? Eles usam tudo eles usam Phoenix porque eles precisam que o servidor seja rápido, tá ligado? Porque senão você vai perder o contexto lá das conversas, vai perder algumas coisas. Se não me engano, outro cliente deles, outra empresa que usa Phoenix é o Heroku, tá ligado? Porque eles usam Elixir para fazer o roteamento. Então, é uma necessidade mais específica, mas que eu acho que, tipo, eu não acho que exista uma perda de desempenho muito grande, tipo, de performance dos programadores para quando você usa Phoenix, ali, ao invés de usar Rails, por exemplo. É só uma questão de familiaridade. Então, para a galera que tem Phoenix no toolset e tipo, já performa bem, tá ligado? Não tem para que tipo, ir para um React da vida, tá ligado? Porque já vai estar tudo lá na linguagem que eles dominam. Respondi? Aquilo ainda tenho curiosidade de saber como é que Elixir Obrigado Elixir aqui, não. Live View lida com latência. Porque por mais rápido que o servidor seja, existe a latência da rede. E quando eu estou com JavaScript, eu estou controlando lá na fonte, tá ligado? Uhum. Curioso. Eu acho algum que... material sobre isso, me manda. Beleza. Eu acho que não é um problema deles, tá ligado? Na verdade, não é um problema que eles estão se preocupando, não. Tipo, não é tipo hard real time, né? Que é tipo microsegundos podem salvar a vida, não é um programa, um site que vai rodar um avião, tá ligado? Que um milissegundo resolve. É extremamente importante, tá ligado? Mas para coisas bobas, feito que vocês estão vendo aí na tela de vocês, Phoenix e Live View resolvem, tá ligado? Não, eu penso mais na dificuldade de interação, sabe? Que isso gera. Porque se você não tiver a resposta imediata quando você interage com alguma coisa, nem que seja espere, a gente começa a ter problemas. Mas certo. Mas, por exemplo, aí tem o Disable With, tá ligado? Que eu falei, que já é um feedback para o usuário, né? É uma opção, mas a gente tem contextos muito mais complexos aí que a gente vai precisar estar pensando como é que faz. Eu só fiquei curioso. Justo. Gente, estamos no tempo da próxima... Desculpa. Vamos dar uma salva de palmas para Guila. Valeu, Guila.